Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3. Eu quero falar algo aqui importante. Por favor, espere eu terminar o sermão. E aí depois você vai, se tiver algo que não está de acordo, você pode me refutar, amém? Mas espere eu terminar o sermão, terminar. Quando eu falar amém, vamos ficar de pé, aplauda Jesus, aí você pode, pastor, tem coisa errada aí. Amém? Amém. Graças a Deus pela palavra da verdade. O texto base, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Por favor, presta atenção. Sei que está calor, mas não deixa ninguém tirar sua atenção, porque isso aqui é muito importante para vocês. Assim como me constrangiu, assim como mostrou a realidade da minha alma, mostrou o quanto eu sou pequeno, o quanto eu não sou nada, nem pequeno eu não sou nada, na verdade. Amém? João Batista mesmo disse, quando ele viu Jesus, ele falou assim: eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés dele. A gente não é digno nem de pronunciar o nome de Cristo, porque é santo. Então dentro da gente não habita bem nenhum. Paulo mesmo fala isso, no livro de Romanos capítulo 7 em diante. Por isso que ele fala, o que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, esse eu aprovo, porque essa é a natureza do homem. A natureza do homem é sempre voltado para aquilo que inflama a natureza do espírito, que coloca praticamente a carne lá no auge, e o espírito fica sufocado. Gálatas 5,16 diz que a carne se opõe contra o espírito, um se opõe contra o outro, para que nós não venhamos fazer o que nós queremos, ou seja, é uma guerra constante. Você pode ver, mesmo que você ore, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, amanhã acontece a mesma coisa, você se constrange por pecados que você já pediu perdão. Isso é para mostrar que não há nada de bom dentro da gente, não há nada de bom dentro da gente. Os nossos membros guerreiam um contra o outro, contra a vontade do Espírito, contra a vontade da carne. Não há nada de bom dentro da gente. O próprio livro de Romanos mesmo diz que nós somos inúteis. Nós se tornamos inúteis. A Bíblia diz que não há quem busque a Deus. Você pode ver, você vem para a igreja, você fala para um vizinho, para um familiar: eu vou para a igreja buscar Deus. Mentira, porque a Bíblia diz que não há quem busque a Deus. Eu vou para a igreja para fazer o bem. Mentira, a Bíblia diz que não há quem faça o bem. A Bíblia diz que todos se extraviaram, todos pecaram e carecem e necessitam da misericórdia de Deus. Todos, meu Deus, eu, você, o pregador, o obreiro, o membro, o evangelista, o auxiliar, todos necessitam da mesma misericórdia. A graça de Deus nos coloca no mesmo nível. Eu não sou melhor que ninguém. Que nível que é esse? Pecadores, destinados à condenação eterna. Mas se não fosse a graça de Cristo, hoje a gente não estaria aqui. Por isso que Paulo mesmo diz: eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Paulo fala antes: miserável homem que sou, quem é que pode me livrar do corpo dessa morte? Por que ele falou isso? Porque ele sabia que a carne dele era corrupta, transgredia a lei de Deus. A própria palavra mostra que nós praticamos maledicências, dolo, nosso coração é carregado de malignidade, é morada de chagas. Não há nada de bom dentro da gente que possamos oferecer a Deus, nada. Eu vou mostrar para vocês, eu vou ler, depois eu vou explicar. Por favor, presta atenção, não deixa ninguém tirar sua atenção, porque eu preciso que você ouça até o final, para depois você tirar suas conclusões. Por um momento você vai me chamar de herege, né? Mas calma aí, vamos terminar. Amém? Amém? Amém. Olha só, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 diz assim: a prática progressiva das graças cristãs e os seus resultados. Versículo 3 diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doados todas as coisas. Veja bem que ele não fala algumas coisas, ele diz todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, ou seja, que conduzem à salvação e à santificação, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doados as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência,
associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativo, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é o quê? Aquele que essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmão, procurai com diligência cada vez mais confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Então, através desse sermão e com muita cautela e com muito cuidado, eu vou mostrar para vocês o quanto e em qual parte do processo o homem coopera com a salvação. O homem coopera com a salvação. Eu vou mostrar para vocês. Presta atenção, amém? Presta muita atenção, por favor. O homem, ele coopera com a salvação. Sim, coopera. Pastor, não coopera? Coopera. Vou mostrar para vocês até o final que ele coopera. Vale salientar que existem duas doutrinas que argumentam sobre o assunto a respeito da cooperação do homem quanto à salvação. Algumas pessoas já conhecem o sinergismo, que é uma doutrina protestante, segundo a qual o homem, apesar do pecado original, apesar da carne morta, apesar de ele não ter nada de bom dentro da gente ou dele, ele conserva o livre-arbítrio na busca da sua salvação. E também na obtenção da graça divina. Ou seja, os sinergistas, eles entendem que Deus trabalha com o homem. Ele entende que no processo da salvação, Deus trabalha com o homem. O homem coopera no caminho da salvação. Em algum ponto o homem coopera. Eu creio assim, que o homem coopera. Em algum ponto ele coopera. Amém? Calma aí. O monergismo. Eu falei do sinergismo, né? Trabalham junto, Deus e o homem. O monergismo não pensa assim. O monergismo entende que Deus trabalha sozinho. Que Deus não precisa do homem para aplicar a obra salvífica. Que Deus não precisa do homem para salvar o homem. Que Deus não precisa nada do homem. O monergismo significa, na teologia cristã, a doutrina de que Deus, através do Espírito Santo, sozinho, efetua num ser humano a salvação. Sozinho. E não há nada que o homem possa fazer para que ele possa ser salvo. Pastor, o senhor está virando um arminiano. Não, estou virando não. Presta atenção para você compreender. O texto de 2 Pedro que a gente acabou de ler, ele mostra as práticas progressivas das graças cristãs e os seus resultados. Ele mostra as práticas, as obras progressivas, que progride do homem, as práticas dos homens, dos cristãos, dos eleitos de Deus, eles praticando essas obras e tendo resultado na sua vida. Pedro está falando isso. Já no primeiro versículo, Pedro mostra que através do divino poder de Deus, ele tem nos dado todas as coisas, ele tem nos dado que conduzem para a salvação e também para a santificação, é o que a gente falou agora. Ele tem doado através do seu poder todas as coisas que conduzem para a vida e também para a piedade, ou seja, para a salvação e também para a santificação, pelas quais também nós tem sido doado todas as preciosas e muito grandes promessas também. Da mesma forma, promessas de salvação, tudo provém de Deus, Ele tem nos doado essas coisas. Até aí tudo bem. E tudo que Deus nos doou foi para que através dela nos tornamos coparticipantes. O que é um coparticipante? Porque a participação é do Espírito Santo. A participação é da justificação por Cristo. E coparticipante, eu participo com aquele que é participante. Quando a Bíblia diz que nós somos co-herdeiro com Cristo, significa que Cristo é o herdeiro e nós somos co-herdeiro.
Quando a Bíblia diz que somos co-participantes, diz que é o Espírito Santo que é o participante da obra de salvação na vida do homem. E nós somos co-participantes. E através dela nos tornamos co-participantes da natureza divina e também nos livrando da corrupção, como diz a própria palavra, e das paixões que há no mundo, não só no mundo, mas dentro da gente, na nossa natureza caída. A salvação e santificação são processos distintos, porém com o mesmo propósito. A santificação e a salvação são processos distintos, diferentes, mas elas têm o mesmo propósito. Por exemplo, a salvação, ela é a glória e o conceito espiritual mais importante na fé cristã. Eu creio que todos aqui, acima de todas as coisas nesse mundo, desejam a salvação, né? É o seu maior desejo. A gente sabe que nós somos salvos. A gente sabe que Ele já nos doou a salvação. Pelo seu infindável poder, nós somos salvos. Mas se eu perguntar para cada um aqui qual que é a coisa que ela mais deseja, ela vai dizer que é a salvação. Então, a salvação é praticamente o conceito espiritual mais importante na fé cristã que existe. Porque é na salvação que nós podemos ver Cristo como Ele é. Quando nós fomos salvos. Quando nós herdarmos a salvação e não existir mais o corpo corrupto, o corpo vestido de corruptibilidade, um corpo manchado pelo pecado, quando esse corpo não existir mais e subirmos com glória, com corpo de glória, um corpo glorificado, como diz 1 João 3,2, que a Bíblia mesmo diz que somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que deveremos ser. Por um momento a salvação paira sobre a nossa vida, mas ainda não foi concretizada lá em cima. A Bíblia mesmo fala isso, que nós somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou e que nós havemos de ser. E sabemos que quando se manifestar, aí João fala assim, e sabemos que quando se manifestar, seremos semelhante a Ele. Igual a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A Bíblia diz que nós vamos poder ver Cristo como Ele é, mas não agora. Lá em cima, o processo da glorificação, quando o nosso corpo manchado pelo pecado ser desfeito pelo pó, e aí nós subiremos em glória. Por um momento somos filhos de Deus e ainda não manifestou o que nós vamos ser, mas daqui um pouco tempo, ou como diz a Bíblia, um pouquinho de tempo, porém poderemos ser como Ele é e poderemos contemplar como Ele é. Amém, pessoal? Somente na salvação iremos se alegrar de tão grande prazer de estar com Cristo. Somente na salvação. Somente lá em cima com Ele. Agora, a santificação, por sua vez, é o processo mais importante que conduz para a salvação. A salvação é mais importante na vida e na fé cristã. A santificação é mais importante o processo para a salvação, porque a Bíblia mesmo diz em Hebreus 12:14 que sem santidade ninguém verá a Deus. Se eu quero que 1 João 3,2 se concretize na minha vida, para que eu possa ser semelhante a Ele e ver como Ele é necessário que Hebreus 12:14 também se cumpra na minha vida, de eu me santificar, de eu me desviar do mal, de fugir da aparência do mal, de praticamente caminhar com passos de salvação nessa terra. E a gente sabe que não é todo dia, a gente sabe que a nossa carne está sujeita à queda. Isso vem desde o princípio, amém? Mas a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá, ninguém pode ver Deus, Hebreus 12:14. Olhando para esses argumentos, a gente pode chegar a uma breve conclusão que somente através do processo de salvação que eu acabei de falar, o homem não pode cooperar. No processo da salvação, o homem não pode cooperar. Eu vou mostrar para vocês outro processo. Mas no processo da salvação ele não pode cooperar, porque Jonas capítulo 2, versículo 9 diz que a salvação pertence ao Senhor. Jonas mesmo expressa aqui a salvação pertence a Deus e é exclusivamente dele, não pertence a gente. Então ele salva quem quer, ele condena quem ele quer. A gente está vivenciando uma triste realidade nos dias de hoje, em que já não ouvimos em muitas igrejas doutrinas tais como o pecado original,
a justificação pela fé, a depravação total, a graça de Deus, o juízo final, a soberania de Deus. Sabe qual é a pregação que as igrejas contemporâneas mais odeiam? É quando você fala da depravação total e a soberania de Deus, porque tira toda a eficácia da obra do homem e atribui a quem? A Cristo. A partir do momento que você entende que a salvação pertence a Ele e exclusivamente a Ele, você começa a entender que não há nada que você possa fazer para ser salvo. É ou não é? Não há nada que você possa fazer, não somente para ser salvo, mas para chamar a atenção daquele que vos chamou. Amém? Mas ao invés de ensinos bíblicos, essas igrejas, nós aqui cristãos verdadeiros, que estamos diante da palavra da verdade, a gente é obrigado a ver o povo deixando se ludibriar por sermões sobre o bem-estar, sobre o emocionalismo, o testemunho pessoal de conquista, entre outras façanhas usadas pelos pseudos ou pelas pseudas denominações, ou pelas falsas denominações pregadas aos seus congregados. Tem coisas que a gente não consegue engolir. Quando vem uma pessoa de outra igreja e diz assim: olha, eu estou fazendo uma campanha forte, né, sim ou não? Estou fazendo uma campanha forte para permanecer de pé, senão eu caio. A pessoa se apoia na campanha e não em Cristo, porque a palavra mesmo diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, vem dele. A palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A palavra de Isaías diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como que de águia, andarão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. Então tudo é atribuído a Deus. Quando eu olho para Ele, eu não caio. Pedro caiu quando estava sobre o mar, porque olhou para o vento, não olhou para Cristo. Caiu, afundou. Nós entendemos que foi o único corajoso, porque o resto ficou no barco com medo, né? Eu não consigo entender alguns pastores. Eu sei que Jesus ia falar para Pedro, homem de pequena fé, mas os outros foram covardes, porque eles ficaram no barco. O único que teve coragem de ir até Jesus foi Pedro. A gente olha para a história, a gente diz Pedro foi fracassado, não foi não, porque ele foi até Cristo, né? Por um momento ele deixou-se levar pela tempestade, mas ele chegou até Cristo. Uma pessoa ela sempre irá buscar o que o seu coração deseja. Se você ler Mateus 6:21, a Bíblia diz que aonde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Pois bem, vamos olhar para o princípio, vamos olhar para o início de tudo, vamos olhar lá para Gênesis e tentar encaixar em qual parte da vida do homem ele colabora com a salvação. Começar lá no começo. No princípio Deus cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança, segundo a sua semelhança. Se você ler Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o versículo 25, se você ler a história da criação, Deus resolve criar o jardim do Éden e resolve que o jardim do Éden e tudo que nele havia deveria ser desfrutado e governado por uma criatura, possuído tanto a capacidade de escolher, porque qualquer doutrina, tanto monergista, quanto sinergista, quanto calvinista, quanto arminiana, entende que o único homem que tinha liberdade de escolher era quem? Adão. Pode procurar até no calvinismo. Eles entendem que o único homem que tinha liberdade de escolha era Adão. Um homem perfeito, um homem que tinha liberdade, tanto capacidade de escolher, como de viver a verdadeira liberdade. Agostinho de Hipona afirmou que esse homem fora criado, esse homem, ele está falando de Adão. O Santo Agostinho de Hipona, ele afirma que esse homem que foi criado, ele usa o termo no latim, posse non peccare, ou seja, capaz de não pecar. Adão que não era capaz de pecar, o homem assim veio a existir no tempo, na história, em um estado de integridade, como nos revela o próprio Salomão em Eclesiastes 7:29. Adão era perfeito. Adão não tinha pecado, meu amigo. Adão, se você ler Eclesiastes 7:29, vai dizer: eis que tão somente Deus fez o homem reto. Deus fez o homem reto.
mas ele se meteu em muitas astúcias. É ou não é? Deus fez o homem reto, Deus fez o homem com capacidade de escolha, Deus fez o homem capacitado praticamente para escolher. Deus fez o homem, o primeiro homem eu estou falando, Adão. Mas Salomão, com sabedoria, diz: Deus fez o homem reto, Deus fez o homem capacitado para isso, mas ele acabou se envolvendo com algumas, ou se meteu em muitas astúcias, e acabou o quê? Caindo. Portanto, a gente pode concordar que Deus, como ensino claro das Escrituras, que o homem foi criado de forma perfeita em termos morais. É ou não é? O primeiro homem. Porém, em um determinado momento, o homem caiu. O homem deixou-se levar. O homem desobedeceu. A Bíblia e todas as confissões de fé reformada, tanto a confissão de fé de Westminster, quanto a confissão de fé batista de 1689, que é a nossa, todas elas são unânimes em afirmar que depois da queda, todo homem, no sentido da humanidade, tornaram-se incapazes de querer qualquer bem que agrade a Deus. O homem, depois da queda, não há nada de bom dentro dele, não há nada que ele possa fazer que possa chamar a atenção de Deus, não há nada que ele possa fazer que possa buscar Deus, significando que esse homem não possui mais nenhuma disposição de voltar-se por si mesmo à comunhão com o seu Criador. Não pode, ele caiu, foi corrompido, se manchou, foi desarraigado. A Bíblia diz que na virada do dia, Deus aparecia para Adão, Deus falava com Adão pessoalmente, Deus estava ali no paraíso com ele, meu Deus. Olha o privilégio que Adão tinha de falar face a face com Deus, olha o privilégio que um homem perfeito tinha, de falar face a face com o seu Criador. Romanos 5,12 diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12 fala isso. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, a ofensa de um morreram muitos, mas agora a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes também da mesma forma sobre muitos. Digamos para você entender, por um homem entrou o pecado no mundo, mas pelo segundo Adão entrou vida. Por Cristo entrou vida. A nossa carne é manchada pelo pecado, pela primeira queda do nosso primeiro pai, nós carregamos essa marca. A Bíblia diz que o testamento de um testador vale a partir do momento que ele morre. Adão morreu. O testamento do nosso primeiro pai veio até sobre nós. Recebemos a culpa. Fomos culpados. A Bíblia diz que não há ninguém que se tornou indesculpado. Todos são culpados. Pastor, mas eu não estava lá. Eu carreguei essa culpa sim, mas você também não estava no Getsemane, mas carregou a graça. Pastor, eu não estava quando Adão come do fruto, eu não tenho culpa disso. Tenho. Da mesma maneira que você não tem praticamente participação na cruz. A única coisa que estava cravado na cruz é o que te condenava. É o que iria te levar à condenação futura, condenação eterna. Ou seja, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim se chegando a todos os homens, porque todos pecaram, mas através de Cristo entrou vida, entrou graça, e graça significa salvação não merecida. Nós, pelo testamento de morte do primeiro pai, recebemos com justiça o castigo de iniquidade sobre todos. Nós carregamos esse castigo. Agora Deus teria que colocar o seu plano de redenção em prática, porque o homem caiu. Deus falou para Adão: Adão, a partir do momento que você comer esse fruto, você vai o quê? Você vai morrer, Adão. Adão come e Adão morre. Mas Adão não morreu fisicamente, morreu espiritualmente. Se afastou de Deus. Não tinha mais acesso a Deus. Não tinha mais comunhão com Deus.
não tinha mais o privilégio de estar com Deus, não tinha. Ele morreu. É o que a gente sempre fala do que está escrito em Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos e Ele vivificou a gente juntamente com Ele. É como diz Romanos capítulo 6, o nosso velho homem foi com Ele praticamente morto no batismo, e nós ressuscitamos em novidade de vida. Ou seja, Romanos capítulo 6 mostra que o homem era morto, o nosso velho homem foi com Ele morto no batismo, ou na cruz, que seja, nós estávamos mortos, meu Deus. A morte estava sobre nós porque nós carregamos o testamento do primeiro pai. Deus teria que colocar o seu plano de redenção em prática. Todo o Velho Testamento era sombra para as coisas futuras. Voltava para Cristo. A vara de Arão que florescera. Moisés, quando ergue a serpente no deserto, a Bíblia diz assim como Moisés estendeu a serpente no deserto, assim convém que o Filho do Homem também seja levantado. Tudo voltava para Cristo. Jesus fala para os fariseus hipócritas: Abraão, o vosso pai, se alegrou por ter visto os meus dias. A imagem de Cristo estava em Abraão. Quando Deus fala: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho. Olhamos para João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, seu único filho. Abraão pega o seu filho, o seu único filho, sobe o monte, Abraão, e sacrifica-o para mim. A Bíblia diz que Abraão vai subir e coloca sobre os ombros de Isaque o madeiro para o sacrifício. Jesus, quando estava indo em direção ao Monte Caveira, ao Monte Gólgota, o que estava sobre o ombro dele? O madeiro, a cruz. A imagem de Abraão refletia a cruz. Na imagem de Abraão significava a redenção, estava ali estampada. Por isso que Jesus falou: Abraão se alegrou por ter visto os meus dias. Estava estampado lá em Abraão, nosso patriarca, o primeiro pai da fé. Estava estampado a imagem da redenção, a salvação do homem corrompido, do homem caído. Tudo se voltava para um cordeiro que seria imolado. Tudo voltava, e esse cordeiro era imaculado, não tinha pecado. A Bíblia diz que ele se despiu da sua glória, se fez imagem de homem, em tudo foi tentado, porém fala, gente. Ou seja, tudo se voltava para um cordeiro que seria imolado. A Páscoa, quando o povo do Egito saíra da escravidão, que Deus proclamou a primeira Páscoa, que tinha que praticamente imolar o cordeiro, colocar sobre o holocausto, assar a carne do cordeiro, não podia ser cozido, tinha que ser assado, derramando o sangue dele, todo o sangue, e sobre o cordeiro tinha que derramar ervas amargas. Por que ervas amargas? Para eles se lembrarem do ardor, do amargo, do caminho que eles passaram. Então tudo isso voltava para Cristo. Paulo mesmo diz: Cristo é a nossa Páscoa, o nosso cordeiro imolado. No livro de João capítulo 1, 29 diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mateus 20, 28 diz que ele veio para dar vida e resgate de muitos, não de todos, de muitos. Através desses textos conseguimos compreender que dificilmente, quando se fala em redenção, a palavra de Deus não usa a expressão de todos, mas usa a expressão de muitos, para mostrar que não é para todos. Não é para todos que estão aqui. Bom queria eu que fosse todos. Eu falo como Paulo disse: a minha oração e o desejo do meu coração é para a salvação de vocês, mas eu não posso salvar vocês. Mas esse é o desejo do meu coração, meu Deus. Eu oro para que Deus salve a minha igreja. Eu oro para que Deus salve você, homem caído, homem corrompido, homem que pecou o dia todo hoje, mas está aqui, está cansado. O peso do pecado está sobre as suas costas, sobre a sua consciência. Talvez você não consegue prestar atenção de tal forma que o pecado está te consumindo, meu Deus. Mas a minha oração e o desejo do meu coração é para a sua salvação. A palavra, ela usa o muitos para mostrar que não é para todos a morte de Cristo.
A morte de Cristo foi benéfica para alguns, não para todos. A morte de Cristo foi suficiente para alguns, não para todos. Não que Cristo, se Ele quisesse salvar todos, Ele não queria. Se Ele quisesse, Ele salvaria. Mas Ele mesmo diz: eu não rogo pelo mundo inteiro, somente por aqueles que o meu Pai me deu. Não pelo mundo inteiro, meu Deus. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Bom homem caiu. O homem praticamente se manchou. Deus coloca o plano em prática e o plano dá certo. O plano da redenção. O homem é salvo da justiça, do juízo e do pecado. Agora eu vou mostrar para vocês os pontos em que vocês colaboram para a salvação. Amém? Amém, gente? Amém. Na sua caminhada do tempo da ignorância, foi pregado o evangelho para vocês. Sim ou não? Foi pregado. Quando vocês estavam no mundo, o evangelho foi pregado. Vocês ouviram o evangelho. E você então, cansado de sua vida de pecado, decide se entregar para Cristo com desejo de conhecê-lo. Sim ou não? Não. Filipenses 2,13 diz o quê? Ele quem coloca tanto o querer quanto o efetuar. Jesus fala para Paulo assim: Paulo, você vai pregar, pregue, que ninguém te faça mal nenhum. Porque tem muitos lá que são meus. Naquela cidade, tem muitos que são meus, Paulo. Ele não fala que todos são meus, tem muitos que são meus. Paulo prega que ninguém te faça mal. Lá tem muitos que são meus. Paulo prega, por que Cristo falou tem muitos que são meus? Porque já foram comprados antes da fundação do mundo. Antes de tudo ser criado, ou seja, o desejo de conhecer a Cristo não partiu de você, pois você estava morto e o morto não tem sentimento. O morto não pode dar o primeiro passo. Então você entra na igreja, você foi atraído pela palavra, foi pregado, Cristo te atraiu, começa a ouvir o evangelho e deseja conhecê-lo cada vez mais, e você decide de fato aceitar Jesus, amém? Não. Você não aceita Cristo, é Ele que te aceita. João 15,16 diz: não foi vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós. Vai vendo aí. Aí tem os pastores, né? Sobe o altar. Quem aqui quer aceitar Cristo? As pessoas vão para frente, mas mal sabe que muitos já foram rejeitados por Ele já faz muito tempo. Não é você que escolhe a Ele, foi Ele que te escolheu. Não foi você que chamou a Ele para a sua vida. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu e foi Ele que te remiu dos pecados. Então entendemos que hoje nós conhecemos o Evangelho. E não somente o Evangelho, porém também conhecemos a Cristo. Por isso tudo proveu dele em nossa vida através da soberania de Deus. Agora sim, você pode ser chamado de cristão, amém? E Ele, por ter feito essa obra em sua vida, você tem condições de ir a Cristo por você mesmo, amém? O pessoal está calado agora, né? Agora eu quero ver o que o pastor vai falar. Hein, gente? Você não foi resgatado por Ele? Você não foi atraído por Ele? Você se tornou um bom cristão, porque Ele te resgatou. Então agora você tem liberdade de ir a Ele, amém? João 6, capítulo 6, versículo 44 diz o quê? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não... Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Não pode. Tem gente que já está sonando, meu Deus. Vai vendo como você coopera na salvação, vai vendo. Enfim, você conheceu o Evangelho por Ele, você teve desejo de conhecê-lo por Ele, você foi a Ele por Ele, é ou não é? E os seus olhos se abriram. E quando os seus olhos se abriram, você notou a sujeira de pecado que estava na sua vida. Porque isso é fato. A partir do momento que você foi a Cristo, as pregações expositivas começam a mostrar você olhando para dentro de você e começando a ter transparência dos seus pecados. E você entende que precisa se arrepender. Então você entende que se isso não provém de você, você não pode ser chamado de filho de Deus. Então você se constrange e de fato libera o arrependimento. Amém? Não.
Por que não, pastor? Porque Atos capítulo 11, versículo 18 diz: e ouvindo ele essas coisas, apaziguaram-se, glorificaram a Deus. Por quê? Porque logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento. O arrependimento foi concedido por quem? Por Deus. Pastor, hoje eu me arrependi. Não. Pastor, hoje de fato e de verdade vou sair daqui arrependido. Tudo bem? Mas você não se arrependeu porque você quis. Porque a Bíblia diz que Deus que concedeu o... Que maravilha. 2 Timóteo 2,24. Eu quero ler com você, né? Porque se o pastor falar... 2 Timóteo 2,24. Olha o que diz. Carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo 2,24. Ora, se você não conseguiu abrir, aí presta atenção no pastor, por favor. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua... O homem de Deus não pode contender, a Bíblia mesmo fala isso, não pode perder tempo contendendo. É necessário que o servo do Senhor não viva contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não somente o arrependimento. Quem que concede o arrependimento? Deus. E não somente o arrependimento, mas a insensatez também, da mesma forma. Está vendo como nada provém da gente, pessoal? Mas calma aí, não acabei, porque eu falei que tem uma parte que você coopera assim. Marca aí no seu caderno, 2 Timóteo 2,24. Você, quando entende essas coisas, de fato começa a se constranger, porque você entende que tudo é pela graça, né? Tudo é pela graça, e somente graça. É como diz a canção: nada bom existe em mim, em pecado eu nasci, só as trevas eu amei em mim. Hoje em Cristo vivo e estou, somente pela graça, é somente pela graça soberana, pela graça eu sou salvo, pela graça eu conheci a Cristo, pela graça eu praticamente recebi o arrependimento, somente pela graça. Nada de bom existe dentro de nós, somos inúteis e não buscamos a Deus como convém. Depois de tudo isso, você se converte e automaticamente você começa a ser uma pessoa melhor. Você entende que Ele que te chamou, você entende que os seus olhos foram abertos por Ele, você entende que você vai orar e o arrependimento provém dEle. Então automaticamente você começa a ser uma pessoa melhor, e por ser melhor tudo irá refletir nas suas obras, e você começa a desenvolver boas obras, porque está se tornando melhor a cada dia mais. Ou seja, você começa a produzir boas obras. Amém? Não. Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Pastor, hoje eu pratico boas obras, não provém de você, porque a Bíblia diz que Ele já preparou de antemão, para que nós pudéssemos andar sobre ela. Vai vendo. Você acha que o que você fez lá fora por ajudar um andarilho, por pregar o evangelho, por ajudar o necessitado, se é o que você tenta achar que fez de bom, provém de você? Não, Ele mesmo, o próprio Cristo, é o Cristo crucificado, Ele mesmo já preparou tudo de antemão, para que nós pudéssemos andar nelas. Salmo 139, 16 diz:
os teus olhos me viram ainda informe, ainda na substância, ainda quando eu era um feto, e no teu livro foram escritos e determinados todos os meus dias, quando nenhum deles ainda eu tinha vivido. Olha o que Davi fala, que maravilha, né? Meu Deus, eu nem tinha nascido ainda, né? Eu nem tinha ainda nem sido gerado no ventre. Ele fala, eu nem era uma substância. Ou ainda não estava informe, né? Quando eu nem cheguei a vir a esse mundo, a Bíblia diz que todos os nossos dias foram escritos no livro e foram determinados quando nós ainda nem havia nascido. Você praticou boa obra? Meu amigo, isso aí já estava escrito no livro dele já. Você praticou boa obra? Já foi criado por ele de antemão para que você andasse nela. Não tem motivo para se alegrar, não. Não tem motivo para se gloriar, não. Porque tudo provém dele. O arrependimento provém dele. As boas obras provém dele. Você conheceu a ele porque ele quis que você conhecesse. Eu dou graças a Deus porque tal fulano, tal fulana, tal fulano, tal obreiro, tal obreira, tal membro me evangelizou. Não, dá graças a Deus, porque aquela pessoa foi um instrumento usado por Deus. Porque se não fosse ele, seria outro. Se Deus usou uma jumenta, por que não pode usar a gente? Sim ou não? Então não provém da gente. Claro que eu dou graças a Deus que ele me use. Amém? Porque o livro de Provérbios diz que sabe aquele que ganha, aquele que ganha almas. Claro que eu vou querer isso. Mas eu não posso me gloriar por isso. Todas as nossas obras e tudo o que fizemos e praticamos já foram determinados por Deus antes de sermos criados. Nada provém de nós, tudo provém dele, para a glória dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Salmo 116, 12 diz, Davi diz, o que darei eu a ti por todos os benefícios que tens me dado? O que eu posso dar a ti, meu Deus, e todos os benefícios que tens me dado. 1 Crônicas 29, 14 diz, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente a essas coisas, porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. É aquela questão, o que darei eu a ti, ó Senhor, por todos os benefícios que tens me dado, se tudo que eu tenho vem? Eu estava falando para minha esposa, quando eu estava preparando esse sermão, 5 horas da manhã, minha esposa estava no meu lado, eu falei para ela, minha filha, sabe o que eu entendi com isso? Uma comparação boba, tá? Eu falei para ela assim, é uma comparação boba, tá? Não fica braba não. Quando Davi ele ora a Deus, ele fala, o que eu posso oferecer a ti, Senhor? O que eu posso oferecer a ti, se tudo que eu tenho vem de ti? E eu falei para ela assim, é a mesma coisa que se você for numa loja comprar um presente para mim, eu tenho que pagar. Como já aconteceu várias vezes, eu falei para ela. Ela vem com um presente, está aqui, amor, um presente. Mas como você comprou é com o teu cartão de crédito? Minha filha, Então eu estou me presenteando, né? Não tem mulher que é assim? É a inocência, né? É que quer ver o marido bem, né? Mas vai sair do bolso do marido. Nem todas as mulheres são assim, tá, gente? Salmo 22, 25 diz, de ti vem o meu louvor na grande congregação. Você louva a Deus? Meu Pai, hoje eu te louvei. Obrigado, porque hoje o meu coração está leve. Hoje eu sei que eu te... Não, até o louvor veio dele. O louvor também veio dele. Nós louvamos a Deus. Pastor, isso é bom e agradável aos nossos olhos. Não podemos esquecer que provém dele. Tudo provém dele. Só tem uma coisa, agora sim, que você coopera para a salvação. O seu pecado. O seu pecado. Porque se não fosse o seu pecado, não havia remissão. Se não fosse o seu pecado, não havia graça. É o que muita gente pergunta, pastor, mas se Deus sabia que Adão e Eva iriam cair, por que ele não impediu antes? Porque se não tivesse queda, não havia graça, não havia perdão, não havia Cristo na nossa vida. Se hoje existe o pecado, é porque existe graça.
existe perdão, existe salvação. Então você coopera sim com a salvação, com os seus pecados. Sim ou não? Está vendo como você coopera? É ou não? Sim ou não, gente? Está feliz? Tem gente que falou, meu Deus, o pastor mudou a doutrina, e agora? Já tem gente que está folhando a briga, eu vou agora ir contra esse herege, né? Está amarrado, né? Quando eu era da Universal, né? Está amarrado em nome de Jesus. Então eu digo uma coisa para vocês. Você foi salvo pelas obras, mas de Cristo, não as suas. Amém, gente? Se tem uma coisa que vocês têm que se gloriar, se gloriem na cruz de Cristo. E não em nada que vocês façam. Nada. Pastor, hoje eu estou aqui, eu vou orar, vou me arrepender. Nunca se esqueça que tudo provém dele, tudo. Então eu sou um boneco? Não. Você tem mal dentro de você. Você tem pecado dentro de você. Você tem iniquidade dentro de você. É necessário você chegar com a iniquidade e o pecado diante dele para que ele possa chegar com a salvação na sua vida. Amém, gente? Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte, que ele merece. Em nome do Senhor Jesus.